E aí, pessoal, vamos dar início a mais uma aula, agora falando sobre tomadas. Muito comum no nosso dia a dia. Qual é a casa que não tem uma tomada, certo? Ainda que as pessoas economizem nas instalações, mas pelo menos uma tomada tem. Eu sei que tem algumas exceções que tem gente que tem uma tomada, às vezes num cômodo todo, ou um cômodo e outro não. Tem casa de todo jeito, acredita. E as pessoas vai e compensam com extensões e benjamins, T's, enfim, é uma loucura. Mas por quê? Porque é um item essencial para o nosso dia a dia. Nós realmente acho que não tem como a gente estar numa casa e não necessitar de uma tomada, é quase impossível. Até mesmo para recarregar um telefone celular, para ligar um eletrodoméstico, um ventilador, enfim. Então é um dispositivo muito importante no nosso dia a dia e essencial realmente. Não podemos deixar ele de fora. São meios, é um meio que a gente tem de tirar a energia, né, dos nossos circuitos elétricos para o equipamento. Então é a porta de acesso que nós temos. E então realmente eles sofreu muitas variações, sofreu muitas modificações com o passar do tempo. Vou falar um pouco sobre isso aqui, certo? Rapidinho. Como vocês podem ver na imagem aí, nós temos alguns modelos de tomadas. Alguns padrões a gente quem um pouco mais antigão que nem eu, conheceu, teve dor de cabeça com esse tipo de tomadas, nossa. Então esse aqui é o padrão americano, certo? Norte-americano, eles criaram esse padrãozinho dele, 2P mais T, só que se vocês forem perceber no desenho, ela é meio achatadinha, então eles meio que, beleza, eles amarram o meio que eu quero instalar, não tem como eu colocar de outra forma. Mas se eu arrancar o pino té, que infelizmente muitos fazem isso, e aí realmente dá certo colocar de todo jeito. Mas tem o padrão aqui da Oceania, certo? Aquele povo de lá. É um sistema um pouco mais, também, né, com um plugzinho achatado, mas só que ele veio meio que atravessado. Tipo assim, eles fizeram isso, eu vou fazer diferente, tal. Aí fizeram esse modelo. O padrão europeu é um pouco parecido com o nosso, certo? Eu acredito que a gente fez uma junção aí. Acho que quando o brasileiro foi fazer, ele pegou meio que uniu duas ideias. Então, esse era o padrão europeu, muito conhecido, a gente trabalhou realmente bastante com ele. E só que no nosso tempo, quando você era no nosso tempo, pelo menos eu consegui ver bastante, ele não tinha essa isolaçãozinha aqui não, ó, certo? Eles não tinham essa isolação. Era o padrão europeu, porém sem essa isolação. Isso aqui é porque já está mais moderna as imagens. Então o nosso padrão brasileiro é esse, certo? Ele realmente é sextavadozinho, sextavado. E aí, o que é que eu quero acrescentar para vocês aqui é sobre essa modificação. O nosso passou do padrão europeu, eu não peguei a tomada, peguei só o plug, mas o nosso ele tem uma vantagem a mais. Então, toda aquela confusão que a gente tinha de adaptar um equipamento, que às vezes a gente comprava ele fora do país, para adaptar ele às nossas tomadas, então a gente tinha muita dor de cabeça com respeito a isso. Então, desde 2011, né, que foi oficial mesmo, essa parte de obrigatoriedade de todos os equipamentos brasileiros ter esse padrãozinho aqui, sextavado. Porém, a vantagem que ele tem, ele é embutido, né, ele é cavadinho. Bem, gente, o nosso padrão ele é recuado, como vocês podem ver, todos são recuados. E isso realmente foi sempre pensando na questão da segurança, por isso que ele é recuado, você não tem como conectar um equipamento nos nossos plugs, seja ele com 2 ou 3 pinos, e ao mesmo tempo você correr o risco, que nesse caso aqui, por exemplo, correr o risco de você conectar ele e com a pontinha do dedo, aqui, eu acho que isso já, querendo ou não, gente, já acidentou muita gente. As pessoas vão conectar ele aqui e acaba que com a pontinha do dedo encostando aqui na parte do condutor e se acidentando. Com o nosso padrão, que ele é recuado, assim, afastado, garante realmente essa segurança que realmente nós temos. Eu acho bastante plausível essa iniciativa do nosso padrão brasileiro. Realmente, para mim, derrubou todos os padrões de outros continentes, de outros países. Pois bem, as nossas tomadas, elas podem ser, né, de 110, 220 volts, isso aí depende realmente da região,
na qual a gente mora. A gente mora aqui no Ceará, então tranquilamente 220 volts para pontos monofásicos, mas também 110 volts em algumas regiões, principalmente em São Paulo. E o que eu queria falar para vocês realmente é que existem algumas especificações, certo? Por exemplo, tomadas TUI e tomadas TUG, né, com G. Tem TUG, tomada de uso geral, e as tomadas de uso específico, que são as TUI, certo? Por que isso aqui, certo? Isso aqui, gente, foi para facilitar, certo, os projetos e o cuidado que temos que ter para cada um deles, cada um com seu cuidado específico. Então, nós estamos realmente querendo fazer uma instalação bem feita, nós temos que atentar para esses detalhes. Por exemplo, tomada de uso geral, quando a gente pega uma tomada de uso geral, é interessante porque esses tipos de tomadas, né, de uso geral, eu posso alimentar nesse circuito mais de uma, ou duas, ou três, enfim, e ela não está especificando realmente, eu não posso me preocupar com respeito ao equipamento que vai ser ligado nela. Eu já deixo um padrão, certo? Um padrão no máximo até 10 amperes, até abaixo disso, 10 amperes e pronto. Eu não me preocupo muito com a demanda dessa tomada. Porém, quando se trata de tomada de uso específico, aí ela requer um pouquinho de cuidado a mais. Então temos que atentar mais para esses detalhes. Então, as tomadas de uso geral, certo? É onde entra toda essa parte de distribuição correta, como é que é feito esses cálculos de distanciamento de uma tomada para outra, como é que eu sei qual é a tomada, quantas tomadas pega em uma sala, em um quarto. Então, todo esse trâmite, essa dor de cabeça, são para as tomadas de uso geral, porque geralmente vai pegar um circuito naquele cômodo, ou até mais de um cômodo vai pegar o mesmo circuito. Geralmente, nós precisamos da norma para que a gente possa adequar, certo, a quantidades mínima de tomada. Quando a NBR 5410 diz a quantidade mínima de tomadas, não quer dizer que você possa colocar mais, você pode, mas ele te dá um padrão mínimo. Tudo que a gente vai aprender hoje é um padrão mínimo de distribuição de tomadas, certo? Mas se o cliente quiser colocar 100 tomadas, pode colocar 100 tomadas nesse quartinho, não tem nenhum problema, certo? Só tem que ver aí os limites de corrente. Fora isso, não tem restrição para que você coloque a quantidade de tomadas a mais. Beleza. Mas o mínimo é importante que a gente atenda à legislação. Mas o cliente ele não quer, professor. O cliente ele não quer colocar 5 tomadas, 4 tomadas, 3 tomadas. Ele quer colocar só 2. Bem, gente, você explica para ele que na verdade, a norma ela se baseia em estudos de necessidade do cotidiano. Foi um estudo feito. Então, não é simplesmente uma opção da norma. Ela estuda e analisa todos esses pontos para facilitar e para trazer mais conforto para a nossa vida. Então, quem não quer mais conforto? Você tente convencer o cliente a entender que tudo isso vai trazer conforto. Ou o cliente ele acha confortável, está colocando extensões, está colocando T numa tomada, entendeu? Então, ele não venha também, talvez, imaginar que ele vai gastar um absurdo por colocar mais uma ou duas tomadas, que não vai, porque uma tomada realmente é barato, um ponto de tomada. Então, você explica para ele a importância disso e que vai trazer um conforto a mais para ele. E quando se fala de conforto, realmente, eu acho que muitos clientes cedem, certo? E acabam querendo até mais. Pois bem, então vamos agora falar um pouco, certo, a respeito das nossas tomadas. O que é que diz lá na norma, NBR 5410? Primeiramente, pessoal, quem aprendeu a aula de cálculo, né, de potência de iluminação, vocês lembram que a gente utilizou o metro quadrado, certo? Para que se fizesse esse cálculo. Para as tomadas, a gente faz um cálculo, mas não de metro quadrado, a gente vai fazer do perímetro, certo? Mais na frente você vai aprender um pouco mais como é que é isso. Eu vou medir o tamanho da parede. Eu não vou pegar a parede, vou medir os padrões dela e tentar fazer um metro quadrado e colocar a tomada que não vai dar certo. Tem casos que vai até similar, mas não é bem assim que a gente faz pelo perímetro. Eu tenho que fazer realmente toda essa parte da medida da parede para fazer a distribuição.
Então, mas aí como é que eu faço? Eu tenho um tamanho aqui da parede, eu tenho uma parede de 5 metros, eu tenho uma parede de 3 metros, então eu tenho 3 por 5 dá 15. Isso seria se fosse um metro quadrado. Mas como é um quadrado, então se eu tenho, deixa eu ver aqui, se eu tenho 5 metros de parede, outro de 3, então eu vou ter duas paredes de 5, se for nesse quadro, e duas paredes de 3. Então eu tenho que somar todo esse ponto. Pois bem, vamos agora ao ponto aqui, depois eu vou desenhar para vocês para ficar melhor. Tomada de uso geral, gente, ela tem uma pequena dificuldade que a gente vai ter que assimilar ao longo do tempo, com respeito à distância de um ponto de tomada para outro. Então, eles especificam que para cozinhas, para copa, área de serviço, lavanderias, locais analógicos, eles têm que ser previsto um ponto de tomada a cada 3,5 metros. Então, a cada 3,5 metros eu tenho que prever lá um ponto de tomada. Beleza? Só isso mesmo. E isso para esses pontos específicos. Já para sala, quarto, é 5 metros de distância. Se for varanda, esses cantos assim, você vê que é um ponto de tomada. Tá bom? Então, eu espero que vocês peguem um pouquinho essa parte aí. Ó, for cozinha, sala de jantar, área de serviço, vocês vão lembrando que esses pontos é 3,5 metros uma tomada. Ok? Então, essa partezinha, ó. Sala é 5 metros. Sala de jantar, 3,5 metros. Cozinha, 3,5 metros. Área de serviço, 3,5 metros. É um ponto de tomada de distância de um para o outro. Então, se você lembrar que sala e quarto é 5 metros, o restante, você pode tacar 3,5 metros de distância. Tá bom? Para tomada de uso específico, certo? Qualquer equipamento, gente, que tem um ponto de tomada ou que tem uma corrente de 10 amperes para cima, esse circuito já é exclusivo. Eu já tenho que colocar um circuito só para esse equipamento. Mas, professor, tem equipamentos acima de 10 amperes? Tem. Tem, e dependendo da necessidade do cliente de comprar aí, sei lá, forno elétrico, deixa eu ver aqui, algum tipo de lavadoras, certo? De louça, são bem mais altas a corrente. Então, você tem que realmente especificar esse ponto de tomada. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, certo? Que talvez a gente acabe utilizando esse ponto de uso específico. Seria torneiras elétricas, seria ar-condicionado. Ar-condicionado talvez seja o mais comum para nós. Portões, algum tipo de portões, bombas de piscina, chuveiros elétricos. Então, são pontos de uso específico que a gente tem que realmente levar em consideração. Então, quando eu não conheço, agora aqui é um pontozinho que eu coloquei, talvez isso vá ajudar vocês, ó. Quando eu vou colocar uma tomada de uso específico, mas eu não sei, ó, o equipamento que vai ser ligado. Tipo assim, o camarada ele disse assim, rapaz, eu vou ligar um chuveiro aqui, mas não te diz qual é o chuveiro elétrico. Ele não te diz qual é o chuveiro elétrico, então você tem que ter uma margem para que seja colocado um chuveiro bem potentezão. Então, assim, aqui você vai ter que ter um senso de colocar um equipamento mais potente do mercado, certo? Então, só um bisuzinho. Digamos que o cliente te contrate para você ligar um ar-condicionado. Aí você tem que... é um quarto, então geralmente num quarto é de 9 a 12 mil BTUs. Geralmente os clientes, eles costumam colocar um de 12 mil BTUs. Então, você já faz um cálculo desse ponto de tomada para um ar-condicionado de 12 mil BTUs. Ainda que o cliente futuramente coloque só um de 7 mil. Não tem nenhum problema. Ele não especificou, mas o normal para um quarto, um tamanho bem maior, seria de 12 mil. De 12 mil para cima não é relevante colocar num quarto. Seria o máximo, seriam de 12 mil. Então, lembrando, quando você for fazer um cálculo e o cliente não especificar, você já garanta a instalação de vocês. Você já coloque um circuito que vá suportar, no caso do ar-condicionado, até de 12 mil BTUs. Ok? Então, e outro ponto também, ó, é que a distância do equipamento está na norma. Para a tomada, não pode passar de 1,5 metro, é até 1,5 metro de distância. Quanto mais próximo, melhor. Mas a distância tem que prever realmente onde é que vai ficar o equipamento. O equipamento vai ficar nessa parede aqui, nesse ponto aqui dessa parede, então no máximo ali 1,5 metro de distância. Ok? Então agora vamos praticar um pouco. Falei muito e agora eu vou tentar ajudar vocês a como fazer essa parte de cálculo
de distribuição de tomadas. Então, eu coloquei aqui um pequeno exercíciozinho, ó, a partir de uma cozinha. No caso aqui, a situação aqui é uma cozinha, certo? Ela tem 4 metros de largura e 5 de comprimento. Então, se um cliente chegar para você e pedir para dimensionar quantas tomadas vai pegar, nessa cozinha de 4 por 5, aí você vai ter que, lembrando, ó, até coloquei aqui, ó, que o cálculo é feito a partir do perímetro. Então, como é que é feito isso? Então, gente, ó, eu já deixei tudo aqui respondido bem direitinho. Como é que é feito esse cálculo? Bem simplesinho. Lembra que da lâmpada eu pego aqui 1 metro quadrado? Beleza. É só multiplicar esse por esse. No caso aqui daria 20. Então, para a tomada é feito um pouquinho diferente só. É só eu pegar, somar todos os tamanhos da parede. No caso aqui eu tenho 4 paredes. Eu tenho uma parede de 5 metros, eu tenho uma parede de 4 metros, eu tenho uma parede de 5 metros, eu tenho outra parede. Então eu tenho 4 medidas aí. Como é que a gente faz? Ó, a gente soma. Então, se eu fosse aqui multiplicar o metro quadrado, daria 20. Mas quando eu somei o perímetro, ó, 4, mais 5, mais 4, mais 5, então eu tenho 18 metros. É a partir desses 18 metros que eu vou trabalhar. Até aí tudo bem? Então, agora como é que eu faço? Na NBR 5410 diz que a cada 3,5 metros é um ponto de tomada e o fracionário, ou seja, não atingiu isso, é mais uma tomada. Então, a diferença para a iluminação é que quando eu pego o ponto de iluminação, o que não atingiu a quantidade mínima exigida, então eu descarto. E aqui eu não descarto. E aqui realmente eu aproveito toda a parede. Então eu peguei os 18, certo? Dividi por 3,5. Deu 5 pontos de tomada, certo? Então 5 vezes 3,5 dá 17,5. Sobrou meio metro. O meio metro que sobrou, eu já coloco mais um ponto de tomada. Estão entendendo? Esse é o cálculo que é feito. Então peguei os 5, que são 5 inteiros, né? A cada 3,5 metros, certo? Pegou 5 tomadas. Isso, ponto fiel. E agora com a sobra, que não dá para dividir por 3,5 metros, então se sobrou, eu só acrescento mais uma tomadinha. Por isso que pegou 6 tomadas. A respeito dos pontos de tomada, o que é um ponto de tomada? Talvez a dúvida que venha a surgir. Um ponto de tomada, gente, é aquela caixinha, certo? Direcionada para a tomada. Mas se eu for colocar lá um ponto lá que tenha 2 tomadas, no caso desse meu desenhozinho aqui, ó, vocês podem ver. Então aqui eu tenho um ponto de tomada com 2 saídas, certo? Mas é um ponto só. Se for aquele com 3, vocês já viram, é um ponto de tomada com 3 saídas. Então é importante que a gente entenda que no caso aqui pegou 6 tomadas, mas eu não posso simplesmente colocar 3 pontos com 2 tomadas cada, que daria 6. Não é bem assim, certo? Realmente uma opção minha querer colocar com 2 pontos de saída ou só com 1. Mas o ideal é que se nessa cozinha que mede 4 por 5 metros tenha 6 pontos de tomada. Mas, professor, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar numa cozinha, vou sair medindo 3,5 metros uma tomada, 3,5 metros uma tomada. Também não é bem assim, na risca. Você tem 6 pontos de tomada e você escolhe onde você quer colocar. Aí você vai escolhendo. Não, digamos que o cliente ele quer um ponto de tomada no balcão, ou 2 pontos de tomada no balcão, ele quer um ponto de tomada na pia, ele quer um ponto de tomada para um bebedouro, e aí você vai vendo onde é os cantos ideais, ainda que de um para o outro fique 1 metro de distância, 2 metros de distância, não tem nenhum problema, desde que você atenda essa necessidade de distribuir de acordo com a necessidade do cliente. Porque tem quartos, por exemplo, tem quartos que vai pegar 3 pontos de tomadas, mas não tem como você colocar um em cada parede. Porque tem canto que vai ficar um guarda-roupa, tem canto que vai ficar uma cama, então vai ficar quase que inviável aquela tomada. Vai ficar ali praticamente sem utilidade uma tomada de trás do guarda-roupa. Como é que vai utilizar uma tomada de trás do guarda-roupa? Então aí você vê com o cliente, certo? A parte da mobília dessa casa, e aí você já vai colocando as tomadas que tenha mais fácil acesso para o cliente. Estão entendendo mais ou menos? Pois bem, então duas caixinhas aqui, certo, gente? Aliás,
duas saídas aqui de tomada, mas ainda assim significa um ponto de tomada. Porque futuramente, se o cliente quiser mudar, quiser colocar só uma tomada, aí, por exemplo, aí mata aquele circuito. Digamos que eu tenho duas saídas aqui, certo? Se eu fosse calcular assim, não, mas se eu colocar só uma saída nessa caixa de tomada, e aí eu fiz o cálculo que era para ele colocar 3. Não, um quarto pegou 3 pontos de tomada. Então vou colocar uma tomada só e vou colocar lá 3 tomadas. Então atendi a norma, por isso que não faz sentido, entendeu? Eu deduzi que num quarto que pegou 3 pontos de tomada, eu colocar uma tomada que tem 3 pontos de saída. Então eu vou matar ali, ou seja, eu não vou ter uma distribuição nas paredes. Fica quase que sem relevância eu fazer todo um cálculo de saber quantas tomadas vai pegar se eu for colocar 2 pontos com cada ponto 3 saídas de tomada. Então eu já coloquei 6 tomadas, por isso que não fica relevante, tá bom para os cálculos? Porque o ideal é você deixar fácil o acesso para o cliente, aonde ele, sei lá, onde ele tem uma necessidade de se ligar a alguma coisa. Então por isso que um em cada parede seria o mais ideal e por aí vai. Ok, pessoal? Então, se surgir alguma dúvida com respeito, se esse pontozinho aqui, gente, se esse ponto, essa tomada aqui com 2 significa 2 pontos, não é. Aqui significa 1 ponto com 2 tomadas. Entendido? Vamos para frente. Então, eu descobri que nessa minha cozinha pega 6 tomadas. Beleza? Então é só ver com o cliente onde vai ficar cada coisa e instalar. Mas o cliente quer mais, pode colocar mais. É bom que não precisa nem de cálculo, certo? Agora temos outra situação, certo? Aqui foi uma situação de uma cozinha que é 3,5 metros de distância, tá bom? O ideal seria isso. Lembrando que cozinha, salas são pontos que necessitam um pouco mais de tomadas. Porém, em outros ambientes necessita bem menos tomadas. Então, no caso aqui, um exemplo de uma sala, por exemplo. Uma sala bem grande, coloquei. Ela mede 6 metros de largura e 8 de comprimento. E aí a pergunta, quantas tomadas serão? Certo? Mesma coisa. Eu pego o 8 e o 6 e somo. Como é perímetro, eu vou somando a parede. Aqui deu um total de 28 metros, certo? De perímetro. Certo? Então, vamos dizer assim, né? Eu estou rodeando a minha trena aqui durante toda essa sala. Então aqui, pela norma, para sala, quartos, dormitórios, enfim, 5 metros de distância de um ponto. Então peguei os 28, certo? 28 e dividi por 5 metros a distância. Simples. Então 28 dividido para 5 dá 5. 5 vezes 5 dá 25. Restou 3 metros, certo? Não precisa me preocupar em dividir o fracionário dele. O que sobrou, eu só acrescento mais uma tomada. Então aqui pegou 28 metros, porém, como a distância de um ponto é 5 metros, então realmente pegou 5 inteiros e com mais um fracionáriozinho. No total deu 6 metros. Beleza? Fácil? Eu acho que ficou fácil para vocês agora, viu? Então cada ponto de tomada eu tenho que direcionar e distribuir da maneira correta. Então aqui pegou um exemplo, pegou 6 tomadas. Talvez o cliente diga assim, a propósito, eu preciso de um ponto de tomada para a televisão, eu preciso de um ponto de tomada para a minha antena, eu preciso de um ponto de tomada para, sei lá, para um videogame. Talvez ele peça isso. Então você já pegou 3 pontos de tomada que ficou só na estante. Isso acontece, certo? E aí, eu acho que eu falei 3 pontos de tomada para um estante, mas ele pega bem mais, porque são muito mais equipamento no estante. Então aí você vai distribuir. Se no caso dessa parede aqui, vai ser onde fica a estante, dependendo de como ela vai ficar, ou um painel, enfim. Então tem que ter muito esse bom senso de como você vai fazer essa instalação. Mas você deixa lá as tomadazinhas, pode ser, geralmente onde pega mais tomada vai ser nessa parede, onde se conecta a televisão e esses outros aparelhos, que realmente fica tudo concentrado, a maior parte, em uma parede só. Então se nessa sala que tem 28 metros de perímetro, você vai distribuindo aí, que fica tudo bem certinho. Ok, pessoal, essa é uma aula básica com respeito à distribuição de tomadas. Espero que vocês tenham entendido. E
Qualquer dúvida, né, pode passar lá em particular por mim, que eu posteriormente, assim que possível, estarei respondendo para vocês. E lembrando que quanto mais a gente aprende, mais a gente cresce, a gente amadurece. Por isso que a minha frase, que eu sempre gosto de colocar no final, é essa: aprender a crescer. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!